Olá, tudo bem? Nós estamos aqui hoje fazendo mais uma transmissão ao vivo na sua página aqui da Mídia Livre e dos Jornalistas Livres, fazendo já de cara uma homenagem ao nosso querido Paulo Henrique Amorim, que todo mundo sabe que faleceu aí há alguns dias, uma grande perda para o jornalismo do país. E o Paulo Henrique Amorim era um aficionado, uma pessoa que tinha um carinho muito grande aqui pelo Ceará. E nós também, né? O povo cearense tem aí um carinho imenso. Ele esteve aqui várias vezes, né? Esteve aí participando dos eventos, do Web4, né? dos vários eventos de blogueiros. E sempre com aquela característica dele, né? Aquela conversa afiada, né? Que é o típico mesmo dele, esse tipo de fala com uma certa ironia, né, uma certa brincadeira, mas falando muitas coisas sérias, né, muitas coisas a respeito da nossa vida. Então nós fazemos aí essa referência, essa homenagem ao nosso querido Paulo Henrique Amorim. Estamos aqui hoje diretamente de Fortaleza, na Livraria La Marca, certo? Você que está aí tendo a oportunidade de conhecer Fortaleza, você que está de férias, aí não está fácil viajar, né, a situação econômica, mas se você conseguir vir aqui ao Ceará, você pode sair do circuito turístico tradicional das praias, né, e vir conhecer também aqui a Livraria La Marca, que fica no bairro do Benfica. É um bairro tradicional aqui da Universitário, né, da Boemia, da Gentilândia, né, aqui em Fortaleza, muito bacana. E tem a Livraria La Marca, que fica na Avenida da Universidade 2475. Você vai encontrar livros ótimos, muita coisa legal. A nossa recomendação de hoje, inclusive, é O Homem que Amava os Cachorros, do Padura, né? Esse livro você encontra aqui, né, um preço muito bacana, e conta aí a biografia do assassino do Trotsky, né, e também do próprio contexto político que se vivia na época aí. Muito interessante essa obra, entre outras que você vai encontrar aqui na Livraria La Marca, para a gente fazer o nosso conhecimento aí sobre a realidade, como a gente tem que fazer através da internet, das nossas lives. Também a leitura dos livros é importante fazer essa formação política, e a Livraria La Marca é esse espaço em Fortaleza da formação do conhecimento. Você que está então vindo aqui a Fortaleza, né, você pode conhecer aí a Livraria La Marca. E hoje a nossa live é muito especial. Nós vamos tratar do tema da reforma da Previdência. E aí a gente escalou aí 3 feras aqui que estão comigo, né, que eu sou Rafael Tomiyama, sou jornalista, faço parte aí também da Blogosfera, e estou aqui com os queridos e queridas, né, a Osaneide, né, que é a secretária de Mulheres da CUT do Ceará, e também da Confetan, né, que é a Confederação dos Servidores Públicos Municipais, né, isso, e é militante feminista, né, e está aqui. A Confetan, no caso, é uma confederação nacional, né, servidores públicos do país todo, né, e está aqui, vai começar aqui essa participação. Também a Marti Silva, que é advogada e participa aí do coletivo aí dos Juristas pela Democracia, né, da Associação Nacional Brasileira, né, de Juristas pela Democracia, né, e tem sempre participado aí das nossas lives também. Vai também contribuir para a gente entender esse processo, não como a gente diz de reforma da Previdência, e sim de destruição, né, da Previdência Social, do acesso à aposentadoria e aos direitos dos trabalhadores. E também o companheiro Tércio, né, que é da direção nacional do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, né, e faz aqui também a militância aqui em Fortaleza, né, tem participado também, tem feito aí as participações aqui, né, sempre na nossa live. E vamos todos falar aí sobre esse tema da reforma da Previdência. Você que está acompanhando, você que está chegando agora para assistir, muito obrigado pela sua audiência. Você precisa nos ajudar a levar mais longe essa informação que a gente vai tratar hoje. Você pode curtir a nossa live, você pode também compartilhar, você pode mandar aí para os seus amigos, para as suas páginas, para os seus grupos, né, para as suas pessoas que você conversa, para esclarecer melhor sobre toda essa mudança que está acontecendo. Os trabalhadores e as trabalhadoras estão vivendo esse drama, né? A gente conversava aqui sobre o drama que o povo está vivendo, né? O povo na cidade, o povo no campo, as pessoas muito angustiadas, muito preocupadas, né? O que vai acontecer com os meus direitos, né? O que vai acontecer com a aposentadoria? Elege os parlamentares e eles vão lá e votam na proposta, né? O governo libera o dinheiro e aí vem uma proposta que cai em cima da cabeça do povo trabalhador. Nós vamos analisar isso hoje.
Começando então com a companheira Osaneide, que vai aí fazer a sua avaliação. Osaneide, a proposta aprovada na Câmara Federal, ela ainda vai tramitar, ainda vai ter uma outra votação, vai para o Senado, depois sanção presidencial, pode ter mudanças, mas qual é o sentido do que aponta, né? Tinha uma proposta original, houve mudanças, mas no geral ela se manteve, né? O mais importante é que quem paga a conta é o trabalhador, é a trabalhadora, né? Especialmente a trabalhadora. No caso, você como militante feminista e secretária das mulheres da CUT, do Ceará, né, você compreende muito bem esse drama que as mulheres estão vivendo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e já passando aí a palavra para os demais para fazer aqui a nossa análise sobre a proposta da reforma da Previdência. Siga com a gente, acompanhe aqui a nossa transmissão e vamos junto aí com a sua participação. Faça seu comentário, deixa aí registrado o seu bom dia, de onde é que você está falando e coloque aí a sua opinião para a gente também compartilhar com o pessoal. Olá, companheiros e companheiras, ouvintes aqui da nossa live. Primeiro, é um prazer enorme estar aqui fazendo esse debate, levando a informação para todos e todas que estão nos ouvindo e dessa conjuntura que traz um grande desafio para nós da classe trabalhadora, que é a defesa histórica do nosso direito. A reforma da Previdência, ela não veio só, ela veio juntamente com a reforma trabalhista e outras reformas que houve, que foram aprovadas aí nesses governos ilegítimos, né? Como a PEC dos gastos, a PEC da reforma do ensino médio. Então, a reforma da Previdência só é mais um ataque à classe trabalhadora. E a gente precisa considerar que o trabalho sempre veio ligado junto com a nossa previdência, com a nossa aposentadoria, porque é que nós vislumbramos a longo prazo que vamos trabalhar e vamos nos aposentar e viver com esse salário de aposentadoria que nós construímos historicamente no mundo do trabalho. E, nesse momento, esse ataque é um ataque frontal à classe trabalhadora do nosso país, considerando que essa classe trabalhadora ela é diversa. Ela é uma classe múltipla, nós somos diferentes seres, né? Homens e mulheres, negros e negras, né? LGBTs, pescadoras, nós somos muito diversas e essa classe trabalhadora está sendo muito atacada com essa reforma. As centrais sindicais têm se unido ao longo desse tempo, não é de agora, que nós temos ido às ruas, convocando a classe trabalhadora e o povo brasileiro, não somente a quem está no trabalho formal, mas também quem está na informalidade, porque quando nós tratamos de aposentadoria, nós estamos tratando a todos aqueles que têm acesso à aposentadoria. Então, nós temos aposentadoria por idade, nós temos aposentadoria com pessoas com deficiência, que são aqueles que recebem o salário esse salário mínimo pela LOAS, nós temos aposentadoria do setor privado, do setor público. Então, a aposentadoria ela é muito mais ampla do que a Previdência, porque a Previdência é para aqueles que contribuem historicamente e recebem no final aquilo pelo que contribuiu e que com essa reforma não vai receber. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, as mulheres, no caso da mulher trabalhadora, sempre vai receber, mesmo nesse contexto atual, menos que os homens, porque elas ficam menos tempo no mundo do trabalho, elas saem, tem uma rotatividade muito grande das mulheres no mundo do trabalho, inclusive porque a maternidade é um dos pontos que afastam as mulheres do mundo do trabalho, porque precisa cuidar do trabalho produtivo e do trabalho reprodutivo. Então, elas sempre se aposentam com menos salário. E com essa reforma, as mulheres vão ser as mais atingidas, porque todos os pontos da reforma sempre traz, quando trata da idade de benefícios, sempre traz a idade a mais para as mulheres. As mulheres estão trabalhando mais, vão trabalhar mais para chegar a se aposentar, se chegar a aposentar, porque esse trabalho é um trabalho rotativo e as mulheres estão com menos acesso ao mercado de trabalho. Essa reforma, essa aprovação, né, que passou em primeiro turno, nós precisamos considerar alguns aspectos. Primeiro, quem são os parlamentares que estão lá que aprovaram essa reforma? Certamente são parlamentares que não representam a classe trabalhadora, que representa ao capital, que não representa quem de fato faz valer o seu trabalho no dia a dia, no cotidiano, que são os trabalhadores e trabalhadoras. E é uma reforma muito massacrante. Se a gente considerar, por exemplo, as trabalhadoras e trabalhadoras rurais,
estão tendo mais dificuldade, já tem dificuldade, ainda vão ter mais ainda, porque vão precisar contribuir para se aposentar. O que na reforma atual eles não contribuem, se aposentam pelo seu trabalho que fazem na agricultura. E hoje eles vão, se passar, vão ter que contribuir. Servidores, professoras vão ser muito atacados nessa reforma, porque aumenta a idade para as mulheres. Mesmo o governo tenha voltado à ideia de que eram tudo igual, diminuiu 2 anos para as mulheres, 3 anos, né, passar 57, 62 para homens, mesmo assim as professoras vão trabalhar 25 anos para se aposentar. Acabou então a aposentadoria especial. Não vão ter mais os 25 anos, vão ter que trabalhar, né? Tem a transição. O que é a transição? A transição é para quem está hoje, que se dizia, no passado a gente dizia que tinha o direito adquirido da aposentadoria. Com a reforma não tem o direito mais adquirido, vai ter que passar por um período de transição, trabalhar o tempo que falta dobrado para se aposentar e ainda não se aposenta com 100% do salário. Se for para trabalhar, se chegar a se aposentar, teria que trabalhar 50 anos, 40 anos para ter 100% do seu salário hoje da ativa. Então, é uma reforma que massacra a classe trabalhadora. E o movimento sindical, as centrais sindicais, o movimento feminista, o movimento social como um todo, tem levado para a rua esse debate. O que nós ainda sentimos é que ainda não alcançou, de fato, a quem de fato deve alcançar, que é aquele que está lá na ponta, aquele trabalhador que está no chão da fábrica, aquele trabalhador que está no chão dos municípios, que ainda não sentiu, de fato, o peso dessa reforma, porque ela ainda não foi aprovada, mas ela sendo aprovada, o peso vai ser muito grande e é tarde demais para a gente dizer que está sentindo. Agora é a hora da gente dizer, não, nós não queremos essa reforma, nós queremos lutar pelos direitos da classe trabalhadora, nós queremos lutar por mais emprego, por melhor salário, por inclusão das mulheres no mercado de trabalho, por inclusão da juventude, começar a trabalhar mais cedo para chegar na aposentadoria. É essa a nossa luta. E a gente está vendo que realmente o Senado, os parlamentares que estão lá e as parlamentares, se a gente pegar aqui o do Ceará, por exemplo, que são 22, 11 votaram a favor da reforma. Mas quem foram os 11 que votaram a favor da reforma? Novos deputados e deputadas eleitas, que deveriam estar lá para representar a classe trabalhadora, porque eles também tiveram o voto dessa classe trabalhadora. Mas a gente sabe que é um peso muito grande para nós, nesse momento, sentir esse peso e não que ainda tem muito trabalhador e trabalhadoras aí nas fábricas, nas lojas, que ainda não percebeu o que é essa reforma se ela passar para a nossa vida futura. Não é para a vida só de quem está hoje, é para os novos e futuros trabalhadores que vão entrar, que também vão ser atacados, muito mais do que nós, que já estamos aqui, que também vamos ser atacados. Então, a gente queria dar esse recado, dizer que nós estamos preparando para agosto uma grande marcha, a 6ª Marcha das Margaridas, 2019, onde nós queremos colocar 100 mil mulheres mais trabalhadoras do campo e da cidade. As margaridas, para nós, ela não tem sexo, são homens e mulheres nas ruas, para denunciar essa reforma e não deixar essa reforma passar, e denunciar também os parlamentares que estão votando contra a classe trabalhadora. Precisamos dizer isso, quem são esses parlamentares, porque eles vão buscar voto na sua casa daqui a 4 anos, e no ano que vem tem eleição para municípios do Brasil, também vão precisar de voto. Nós precisamos dizer quem são esses parlamentares que não representam a classe trabalhadora e lutar para colocar parlamentares que realmente tenham esse olhar para quem produz o trabalho no Brasil, e somos nós, todas nós, homens e mulheres. Então, convocar toda a sociedade a fazer essa mobilização, a participar dos atos, a estar junto com as centrais, com o movimento social, com as mulheres nas ruas, para que esses retrocessos a gente possa, de fato, combater nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, de conservadorismo, sabe, o Marte, um governo extremamente conservador, patriarcal, machista, misógino, que trata as mulheres como sendo as mulheres da cozinha, né? As mulheres do quintal, e não as mulheres que produzem trabalho e que produzem riqueza para esse país. Então, dizer isso e encerrar aqui minha fala, convocando a classe trabalhadora, homens e mulheres, para se unir em torno dessa luta, que
somos contra a reforma da Previdência e a hora é agora. É isso. Bom, gente, esse tema realmente ele é muito instigante e nós não podemos parar de refletir, de tratar sobre ele, porque ele significa muito para a população brasileira. Agora, antes de começar a tratar da questão da reforma da Previdência e considerar alguns aspectos que envolvem esse projeto, que na verdade não é de reforma, é de destruição da Previdência Social, eu gostaria de trazer aqui, lamentavelmente, porque nós temos vivido momentos de pulsão de morte, que é a energia que paira sobre o nosso país desde esse golpe, tudo que se inicia ali no meio desse governo é destrutivo, é pulsão de morte mesmo que nós estamos sofrendo. E nesse momento nós temos aqui a notícia também de uma perda importante, que é a Dilma Jane, mãe da ex-presidenta Dilma Rousseff, que faleceu agora há pouco, com quem nós queremos nos solidarizar. Dilma, querida, mulheres do Ceará com Dilma, e as mulheres e os homens do Ceará te mandam um abraço e um conforto nesse momento de perda da sua mãe. Mas, voltando aqui para a questão da reforma da Previdência, nós podemos pegar esse momento, essa proposta que eles têm chamado, os golpistas desse governo destrutivo, que tem pulsões de mortes, de nova Previdência, numa propaganda enganosa, numa propaganda criminosa, que manipula a informação, que manipula a compreensão das pessoas sobre o verdadeiro significado dessa chamada nova Previdência, que na verdade é a desprevidência. Por quê? Nós temos uma história no Brasil que começa com o processo de colonização, de exploração por 3 séculos do trabalho escravo, de um capitalismo tardio e subordinado ao grande capital. Então, nós temos uma história de pouco desenvolvimento social. Na luta contra a ditadura militar, na convocação da Constituinte, que resultou na Constituição de 1988, nós conseguimos, o povo brasileiro conseguiu construir, pela primeira vez na nossa história de país, uma perspectiva de estado de bem-estar social com uma ideia de seguridade social. O que é a seguridade? É um conceito de políticas públicas obrigadas para o Estado e asseguradas a todos os cidadãos e cidadãs, que vai proteger no sentido da assistência social, com os mínimos sociais, com os projetos, os programas, os benefícios, as ações da assistência social, a saúde com o seu caráter universal, integral, constituída através do Sistema Único de Saúde, e a Previdência Social, que é o amparo do trabalhador filiado ao regime geral da Previdência Social, que acessa por tempo de contribuição, por idade, por morte, para benefício para os seus dependentes, por invalidez decorrente de acidente de trabalho, de qualquer outra circunstância, aposentadorias nas suas mais diversas modalidades, e especialmente as trabalhadoras e trabalhadores rurais, que são segurados especiais sem a necessidade de contribuir, porque historicamente nós temos um país composto por latifúndios que exploram historicamente a mão de obra das trabalhadoras e trabalhadores rurais de maneira informal. Então, o reconhecimento dessa categoria de passar a ser um contribuinte especial não é um privilégio, é o reconhecimento de que historicamente eles são explorados antes no sistema de meia, no sistema de partilha de produção, que sempre foi muito injusto, e totalmente na informalidade. Então, o que nós vemos hoje, que coloca o trabalho rural como obrigatório para contribuição, que aumenta o tempo de contribuição, que retira de várias categorias a sua condição de beneficiário especial, como, por exemplo, as pessoas que trabalham em condições insalubres, penosas, perigosas. Mudou a regra, essas pessoas vão ter que trabalhar mais tempo, ou seja, submetidas a condições ambientais de trabalho que são nocivas, mas terão que trabalhar mais tempo. O tempo de contribuição para a pessoa
poder ter direito a um benefício, uma aposentadoria que seja equivalente ao seu salário de contribuição, salário que ela recebe ao longo da sua vida, exige-se 40 anos de contribuição. Ora, nós temos uma economia que desde 2016, com o processo de início do golpe, de deposição da presidenta Dilma, começou um declínio na economia, um declínio na produção, considerando que a Operação Lava Jato também é muito responsável por isso, porque ela produziu um choque em grande parte no setor significativo da indústria brasileira, falências, desempregos e o desemprego. Então, chegando na questão do emprego, do desemprego, ocupação, geração de renda, nós vamos constatar que, dificilmente, num cenário como esse que se afigura, em que o neoliberalismo, ou ultraliberalismo, como vem sendo denominado recentemente, ele tem uma dimensão de ataque ao mundo do trabalho que ele não permite que uma pessoa passe 40 anos empregada de forma organizada, formalmente, com carteira assinada, com a contribuição regular. Os professores, embora tenham mantido a aposentadoria especial, e aumentou o tempo de contribuição, mas para ter o direito ao salário integral, eles também terão que contribuir 40 anos. Então, vamos pensando aqui na perspectiva das mulheres, que realmente são as mais atingidas, e na perspectiva das mulheres negras, que são outro segmento que são absurdamente mais atingidos, mais do que os trabalhadores, mais do que as mulheres brancas. Então, uma mulher negra, dificilmente ela vai conseguir passar 40 anos num trabalho formal, regular, com a condição de contribuir. E o que é que nós vamos ter em breve no nosso país? Uma população enorme de idosos ou de pessoas que sofreram acidente de trabalho, porque também esse tipo de aposentadoria, de benefício, passa a ser muito complicado. Uma massa de trabalhadores na informalidade que não vai ter a proteção social do Estado como convém a qualquer nação civilizada. A qualquer nação civilizada. Nós não estamos falando aqui de confronto de perspectivas comunismo, capitalismo. Nós estamos falando de uma perspectiva corrente no mundo capitalista, inclusive, dos trabalhadores acessarem proteções no sentido de viverem dignamente, com o mínimo de dignidade e de envelhecerem com o mínimo de dignidade, não no desamparo, não na condição de indigência e de miséria. Porque isso é uma perspectiva civilizatória, em que as pessoas possam viver minimamente. Nós não estamos falando em apropriação da riqueza do grande capital, uma coisa muito longe disso. Então, a questão da reforma da Previdência, ela acentua a produção da miséria, que já vem tendo no nosso país desde que o Temer usurpou o poder da presidência da República no processo criminoso que não foi de impeachment, foi de usurpação do poder mesmo. Desde então, o Bolsa Família vem sofrendo paulatinamente reduções. Nós temos mais de 1 milhão de famílias que pararam de receber esse benefício. Em Fortaleza, como em qualquer cidade do Brasil e qualquer grande cidade, nós vimos aumentar a massa de crianças, de pedintes nos sinais de trânsito, de pessoas fazendo qualquer coisa para sobreviver. Isso aumenta a violência, isso aumenta a criminalidade. Quer dizer, é uma coisa que vai... Não é simplesmente você tirar direitos, você pensar que isso é numa perspectiva futura. Você pode aí, trabalhadora, trabalhador, que lamentavelmente foi atingido por essa propaganda que eu repito, é enganosa, mentirosa e criminosa, porque ela manipula com as mentes das pessoas, e que se chamou Nova Previdência, você pode ter sido até convencida a achar que isso é necessário, que isso vai ser bom para o país, e eu quero lhe dizer com toda segurança, com toda honestidade possível, não é boa, não é necessária, e vai ser, ela anuncia um futuro muito, vamos dizer assim, de poucas perspectivas. É ruim a gente não
ter esperança, mas essa reforma, como ela está configurada, ela traz poucas perspectivas. Veja bem, eu tenho uma filha de 27 anos que começou a vida profissional agora, com muito esforço, depois de terminar uma universidade, o que já se coloca também numa situação favorável, e eu faço as contas de quando essa jovem trabalhadora vai se aposentar e eu não vislumbro. Nós precisamos saber que essa reforma da Previdência vai atingir a mim, uma mulher que estava próxima da aposentadoria, depois de mais de 30 anos de trabalho, mas ela vai atingir, sobretudo, a nova geração. A nova geração. Então, eles falam muito no déficit da Previdência. Nós precisamos saber que não havia déficit na Previdência, pelo contrário, havia superávit. Por quê? Porque de 2003 até 2015 houve uma ampliação da base de contribuintes. Foi criado e estimulado os microempreendedores individuais, ampliou-se o emprego, que é como nós tínhamos no Brasil, de ter 4 milhões de desempregados, mas é uma situação quase de pleno emprego. Hoje nós temos 15 milhões de desempregados. Isso é uma perspectiva de crescimento econômico que assegure emprego para essa massa de trabalhadoras e trabalhadores. Pelo contrário, o que nós temos é um fenômeno que se torna bastante perigoso, que é a chamada uberização do trabalho. Pessoas que se tornam ocupantes, mas que não têm menor garantia, não têm uma relação de trabalho formal. Então, a Previdência não arrecada. O processo, a liberação da terceirização, da forma como foi feita também depois do golpe, ela também cria perspectiva de redução da arrecadação da Previdência. Então, se você não tem emprego, se a massa de pessoas não tem perspectiva de alcançar o benefício, se sentem desestimuladas, até mesmo os autônomos, né, os empreendedores individuais, se sentem desestimulados a contribuir. Então, nós corremos o risco realmente de trazer uma falência para o sistema previdenciário, que, aliás, considerando todas essas questões, inclusive a possibilidade, a real questão de redução do valor dos benefícios, porque até aqui o benefício ele é calculado da seguinte forma: você retira 20% do que corresponde aos menores salários, fica com a parcela de 80% correspondente aos maiores salários que você teve ao longo da sua vida de trabalho, e essa média que vai resultar no valor do seu benefício. Mudou a regra. Eles vão pegar o salário que você recebeu a vida inteira e, no final, fazer uma média e encontrar o valor do seu benefício. O benefício da prestação continuada, o BPC, que é acessado por pessoas idosas e pessoas com deficiência, o que é um grande avanço, uma conquista, que civiliza mesmo, não socializa, civiliza a existência dessas pessoas, idosas e pessoas com deficiência, vai sofrer uma drástica redução, o que prejudica a economia, a economia doméstica, a economia familiar, mas também a economia dos municípios. Você veja bem, Tessie, nós tivemos aqui um estudo muito superficial em que demonstra, pegando o caso de Fortaleza como exemplo, que a perda dos benefícios, a redução dos valores dos benefícios, do BPC, por exemplo, e de todos os outros benefícios, o novo modelo de previdência social implica para a cidade de Fortaleza uma perda de recursos circulando, né, de dinheiro circulando, maior do que o valor, o montante do fundo de participação dos municípios. Porque as pessoas passam a ter menos dinheiro, passam a consumir menos, e aí atinge a oferta dos serviços, a oferta de alimentação, a oferta de vestuário, de lazer, a vida ela meio que paralisa com essas circunstâncias. E essa proposta da Previdência Social, na verdade, ela vem seguindo outras que foram implementadas desde o começo desse golpe e acentuadas depois da eleição do presidente eleito sob o fenômeno das fake news, né? E que agora ele nos anuncia, fiquemos atentos e atentas. Ele fez na semana passada, eu acho importante fazer esse parênteses, ele fez na semana passada uma referência à simpatia dele pelo trabalho infantil.
sintomaticamente, eu recebi um vídeo que estimula os pais a ferrarem. O vídeo começa assim: você quer dar tudo para o seu filho? Não. Você quer que seu filho seja alguma coisa no futuro? Ferre com a vida dele. É um vídeo longo, de 3, 4 minutos, com uma riqueza de imagens, sobretudo de crianças em situação do trabalho pesado, trabalho na agricultura, trabalho na roça, na carvoaria. E eu entendo que essa mensagem, que esse vídeo que está circulando pelo WhatsApp da vida, é o equivalente àquele do kit gay, que elegeu essa pessoa que está aí, que por várias razões é um inominável mesmo, ele tem pulsão de morte contra a nação. E vai nos atingir mais depois da embaixada nos Estados Unidos pelo seu garoto. Então, voltando ao assunto, o que nós temos aí é um conjunto de ações que têm sido implementadas por esse governo que paralisa o país, que paralisa a nação, que paralisa a sociedade, e nós não podemos nos deixar levar por essas propagandas, que são propagandas, inclusive, contrárias à própria Constituição, quando ela fala da propaganda institucional, de como deve ser a propaganda oficial, o que ela deve informar. Ela vem totalmente no sentido contrário, manipula com a informação, não diz que a nossa Previdência ela só é deficitária até o montante da dívida que grandes empresas têm, inclusive o setor do agronegócio, que recentemente, na calada da noite, o Congresso Nacional, para garantir, acomodar os interesses políticos da classe dominante brasileira, assegurou mais de R$1 bilhão de reais de isenção, ou seja, de perdão de dívidas, de isenção mesmo, ou seja, renúncia de receita para o setor agropecuário comandado por um grupo minoritário de latifundiários que exploram a terra, exploram mão de obra das trabalhadoras e trabalhadores rurais e que vem ainda causando grande ameaça à nossa sobrevivência a partir da liberação de mais de centenas de agrotóxicos. Produtos, inclusive, que são proibidos até nos Estados Unidos, que é o país que tem menos critério de consumo no mundo. Então, vamos pensar, eu falo de uma cadeia de uma forma assim, muito enredada, mas é porque nada está fora da tessitura. É um tecido que foi construído a partir do golpe de 2016, que nosso Brasil sofreu, um golpe de Estado perpetuado pela propaganda da mídia, pela ação antiética, antijurídica de setores do Poder Judiciário, do Legislativo e do Executivo, porque foi perpetrado também pelo então vice-presidente que queria tomar a cadeira da Dilma Rousseff. Chegamos nesse processo. A reforma da Previdência, ela, inclusive, ela nega valores jurídicos que são caros para, vamos dizer assim, para a civilização até hoje, que é a ideia do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. O que é o direito adquirido? Uma lei, ela estabelece condições para que uma pessoa exerça um direito. Por exemplo, a aposentadoria. Você teria aposentadoria quando você completasse 30 anos de serviço e 52 anos de idade. Só que você tem 28 anos de serviço e 50 anos de idade. O que é que significa isso? Que você estaria há 2 anos de se aposentar. Como veio essa nova proposta e foi aprovada, lamentavelmente, por um Congresso de homens brancos e ricos, sem nenhum compromisso com a população brasileira, sobretudo a população de trabalhadoras e trabalhadores, e essa expectativa que você tinha de se aposentar daqui a 2 anos, ela foi jogada por terra. Não existe direito adquirido, não existe perspectiva de direito. Você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que envelhecer mais. E talvez não se aposente mais com aquele valor que você pensou. Você se programou para envelhecer, para chegar àquele momento que você já contribuiu
e que as novas gerações iriam contribuir para lhe manter enquanto vida você tivesse. Vida longa, porque a tecnologia, a medicina, vários fatores, os hábitos, os bons hábitos, têm ampliado a expectativa de vida da população. E o que é que acontece? Isso nos toma de um choque, assim, nos toma de assalto, né? Eu acho que o que nós precisamos fazer agora é uma disputa de compreensão do que significa essa reforma da Previdência. Ela não vai trazer economia, ela vai trazer benefícios para quem é isento, ou seja, os grandes devedores. Ela não acaba com privilégio, até porque a média de benefícios da Previdência Social é em torno de R$ 1.800, R$ 2.200. Isso não é privilegiado, uma pessoa que recebe uma renda desse tamanho, mas ela vai trazer a perspectiva de uma previdência, de uma proteção social inalcançável. Ela vai trazer a ampliação da miséria, da pobreza, sobretudo para aqueles segmentos mais fragilizados e mais vulneráveis socialmente, que são os idosos, as pessoas com deficiência, a população de trabalhadores pobres, que são muito atingidos pelo desemprego ou pelo emprego formal, e, de forma geral, para as novas gerações. Então, nós temos que pensar, antes da gente acreditar que essa é uma nova previdência, que ela é necessária e que ela é boa para o país, vamos pensar no futuro dos nossos filhos e netos. Porque esse modelo, e para finalizar um aspecto importantíssimo que eu não posso deixar de dizer, ele tem a perspectiva de romper, e rompe de fato, com a ideia da solidariedade entre gerações, que é aquela que eu pago enquanto eu estiver na ativa, e quando eu me aposentar, as gerações futuras que estejam ativas naquele momento passam a pagar e a contribuir, e assim sucessivamente vai. A cada geração, uma vai ajudando o outro. Isso é a solidariedade entre gerações, é um sistema que ele sustenta a ideia das previdências em todos os países do mundo. Menos no Chile, onde foi o primeiro país onde essa experiência que está sendo aprontada aqui no Brasil já foi aplicada, resultado de um conjunto de ideias neoliberais vindo da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, que pegou esse país, da América Latina, o Chile, como uma cobaia de uma teoria chamada a teoria do choque. E é realmente a teoria do choque, porque ela promove um choque na economia, ela promove um choque na vida das pessoas e promove um choque de forma permanente e continuada. Essa experiência foi realizada no Chile nos anos 70. Então, até hoje, o Chile sofre essas consequências. Então, a população de idosos jogados na miséria, um índice estatístico de suicídio entre as pessoas idosas assustadores. Então, quando a gente fala nesses aspectos, a gente não tem que pensar só naquele circuito pequeno de se sou eu que vou ser atingido, se é você, se é o meu parente, o meu vizinho, e se é nesse momento. A gente tem que pensar numa dimensão maior. Até onde esse projeto, que está sendo levado a cabo em nosso país hoje, desde o golpe de 2016, até onde ele vai produzir coisas tão negativas como ele já tem demonstrado hoje. Então, não basta também fazer a reflexão e compreender, do ponto de vista técnico, do ponto de vista funcional, todo esse desmonte que vem sendo promovido no nosso país. É preciso também atuar sobre isso, é preciso ter ação. Então, as centrais sindicais, os estudantes, os movimentos de mulheres, as feministas, os movimentos antirracistas, todos num grande bloco popular e democrático, têm sim surgido contra essa situação. Mas precisamos ampliar, precisamos continuar atentas e atentos, alertas, atuantes, mobilizados, porque a Previdência, essa deformação, esse fim da Previdência Social, foi aprovado no primeiro turno. Nós podemos supor que seja aprovado nas votações seguintes na Câmara e que no Senado pode, inclusive, sofrer retrocessos. Mas nós temos que preservar tudo o que vem mais da nossa existência social. Uma delas é a questão da universidade,
que está sendo ameaçado de ser transformado de autarquias para instituições que possam cobrar mensalidades e que não tenham mais a autonomia que têm, o que atinge de pronto a perspectiva de mobilidade social. Se eu sou pobre, muito pobre, eu entro na universidade, crio uma expectativa de melhor qualificação, de inserção no mercado de trabalho com um salário mais qualificado, de mudança de classe social, que você sai da classe mais vulnerável para uma classe mais com condições materiais mais confortáveis. Então, se você quebra a universidade, isso também vai quebrar essa perspectiva que ela é valorosa, sobretudo para a juventude pobre, negra, da periferia. O assunto era previdência, mas ele puxa todos os outros, porque nada que o governo Bolsonaro e os seus asseclas, passando aí pelo Moro, aquele que fraudou o processo para prender o Lula, e os representantes do sistema financeiro e os representantes do grande latifúndio, nada está desligado. A reforma da Previdência não é simplesmente para tratar de como nós vamos nos aposentar no futuro, mas é para tratar de quem vai cuidar do dinheiro que nós arrecadamos mensalmente para, no futuro, a gente receber alguma coisa depois de envelhecer, ou de adoecer, ou de enviuvar. É o sistema financeiro. Então, aquela quebra da solidariedade também vem acompanhada com a quebra do sistema público. Você acredita, você vai deixar... É como se você tivesse que juntar uma poupança mês a mês e no final você vai lá e recebe o que você juntou. Muitas pessoas não conseguem fazer isso porque não sobra dinheiro no final do mês, porque não tem disciplina, porque tem outras prioridades, outras urgências, emergências que surgem para gastar aquele dinheiro. Essa proposta da Previdência Social, ela se assemelha muito a isso. Olha, você junte o seu dinheiro, que no final você vai receber aquilo que você juntou. Não é justo, porque o mundo civilizado, a perspectiva de um Estado que garanta proteção social para a sua população, ela exige responsabilidade pública, ela exige responsabilidade entre as gerações e ela exige a garantia de direitos para que as pessoas, depois de trabalhar uma vida inteira, possam, enfim, usufruir o descanso, mas com segurança. Então, eu acho que é essa a tônica do debate da semana, a mobilização também, e eu termino aqui dizendo que nós precisamos estar nas ruas, sempre que nos chamem, mas também nos chamemos, nos convoquemos, convoque-se, chame, participe, leia a notícia que circula fora da grande mídia para também você compreender o que acontece. E a mídia livre é muito essa proposta. Aqui a gente diz o que a mídia comercial não diz, porque a gente quer exatamente debater, refletir e pensar o que nós queremos fazer da nossa realidade e do nosso futuro. Tudo bem, pessoal? Eu acho que a gente... Tudo que você colocou traz para a gente um conjunto de reflexões que são muito necessárias, né? E eu acho que, por mais que o debate seja de previdência, a gente esteja aqui focado no debate sobre previdência, mas eu acho que o debate é sobre conjuntura, porque tudo isso está interligado, né? É muito importante nós... Eu, particularmente, não vou me ater mais, eu acho que foi antecedido de duas excelentes e riquíssimas falas aqui sobre o aspecto do dano, né, da previdência, dessa deforma, né, que a gente não chama de reforma. Eu, particularmente, não chamo de reforma, porque reforma passa uma ideia equivocada. É a mesma ideia da nova previdência, né? O novo dá uma ideia de... e não né? É só ver o Partido Novo, né? Que é o pior, é o partido mais velho, das ideias mais velhas que existe, né? Que são as ideias ultra neoliberais que, enfim, né? Compromisso nenhum com a nação, como é a nação brasileira, uma nação riquíssima, mas de ultracentralização de riquezas e uma ampla democracia da pobreza, assim, tipo, é um país que infelizmente é um dos países que mais concentra renda do mundo.
E as ideias do Novo, do Partido Novo, são velhas por quê? Porque a desigualdade social já tem aí milhares de anos, né? Passando pelo sistema escravocrata, passando pelo feudalismo, quase 500 anos de capitalismo. Essa ideia é velha, a ideia é retrógrada, não tem nada de novo. Então, assim, tipo, isso tudo está dentro de um projeto, de um contexto que a gente tem que debater profundamente, né? É um projeto de nação. E aí, a eleição do Bolsonaro meio que representa isso, né? No final das contas, é um projeto velho, né? E aí, o quão é importante prestar atenção no que a gente faz, né? Com o nosso voto, o processo eleitoral, como é que a gente se engaja nele, como é que a gente entra nele. Por exemplo, eu estava ontem conversando peguei um Uber, né? E o cara do Uber é pé da vida, né? Porque ele tinha que pagar não sei quanto de licenciamento, não sei quanto de IPVA e tal, não sei o que, as multas, denunciando fotossensor e tal, não sei o que, pra lá. Eu concordo contigo, é um absurdo e tal, não sei o que. E aí ele remata com a pior ideia possível. Eu nunca mais vou votar em ninguém. Eu nunca mais vou dar um voto para... É tudo ladrão, é tudo pilantra, é tudo tal, não sei o que, pra lá. Gente, essa é a pior ideia que existe também, porque nós temos aí um processo doloroso que nós estamos enfrentando agora, justamente pela falta da participação popular de forma qualificada dos processos que existem. Lógico, o processo eleitoral ele não é um processo 100% democrático, a gente sabe disso, ainda tem muito poder do dinheiro envolvido nele. Mas bem, eu só estou querendo colocar aqui que nós temos um projeto de nação que está completamente em destruição. É muito complicado você ver tudo isso que está sendo colocado agora, porque no final das contas é isso que está sendo aprovado, né? A reforma da Previdência, ou a deforma dela, na verdade, é um projeto de nação que está sendo colocado e que nós, infelizmente, estamos perdendo. E estamos perdendo feio. Nós precisamos tomar uma atitude o quanto antes para poder retomar a nossa perspectiva de avanço e de poder popular sobre as nossas vidas, sobre a vida do país, sobre a vida do que a gente mobiliza, do que a gente constrói. Essa nação, sobretudo, ou tem uma construção profunda nossa, ou, enfim, a gente vai ter uma perda sobre a outra. Então, assim, tipo, eu particularmente acho que o debate aqui foi muito bom, foi muito rico. Gostaria de deixar uma última consideração que eu acho que é fundamental, que é a seguinte: nós precisamos fortalecer a nossa mobilização popular e social. É inadmissível nós vermos uma deforma da Previdência como essa ser aprovada por ampla maioria da Câmara Federal e a gente assistir tudo isso calados na seguir a nossa vida como se nada tivesse acontecendo, e não é isso. Trabalhadores que faltam aí poucos anos para se aposentar, falta 5 anos para se aposentar, com a reforma da Previdência, se ela for completamente aprovada, porque ainda não foi, a gente ainda não perdeu por tortar o jogo, tá bom, gente? Mas se a reforma da Previdência for aprovada, nós vamos ter aí trabalhadores que faltam 5, 6, 7 anos, 10 anos para se aposentar, com perspectiva de levar pelo menos 50% mais tempo para poder conseguir se aposentar. Isso eu estou falando para quem já está nessa leva aí das contribuições. A minha geração, a geração dos mais novos, a geração dos 30 anos para baixo, essa daí está lascada. Como é que a gente vai somar 40 anos de contribuição contínua? O povo negro, nós negros e negras, como é que a gente, no mercado de trabalho completamente excludente, racista, preconceituoso, como é que a gente junta, gente, 40 anos de contribuição contínua para poder ter direito à aposentadoria linkada com uma idade mínima, né, agora exigida na idade, né, nessa deforma da Previdência? Como em que mundo, em que país isso vai se tornar possível? Isso não é possível. O mundo inteiro está debatendo uma renda mínima universal para todo mundo. Olha o novo mercado de trabalho, olha como o mundo está se constituindo, olha só como o mercado de trabalho está se transformando para que a gente tenha uma lógica perversa, ultracentralizadora de riqueza,
assim, monstruosamente capitalista, assim, para poder... A nossa geração não vai saber o que é se aposentar. Essa é a desgraça. E aí eu acho que tem um papel fundamental da juventude nesse processo de resistência. Eu acho que o 15M e o 30M deram lições grandiosas para a gente, né, de mobilização justa e democrática sobre a pauta da educação. Mas eu acho que está passando da hora de a gente reivindicar o nosso futuro. E o nosso futuro não é só ter educação. A gente se formar, lógico, é um ponto crucial da nossa vida, do nosso objetivo de alcançar uma vida mais sustentável, conhecimento, enfim. Mas o nosso futuro também é a aposentadoria, é o direito da aposentadoria. Nós não podemos seguir modelos, né, de países ultra atrasados, onde você tem uma população idosa completamente precarizada, jogada às margens, tomando as ruas, nas calçadas, né, de forma, enfim, triste. Nós não podemos ser essa nação, né? Eu acho que nós temos que resgatar o nosso sonho de uma nação soberana, de uma nação forte, de um país de todos e de todas. E eu acho, sinceramente, que essas ideias que estão prevalecendo agora, porque elas são conjecturais, essas ideias elas vão cair. O governo Bolsonaro tem 6 meses, está caminhando aí para os seus 7 meses. E, gente, 30% de aprovação popular. Isso é a maior queda, é a pior avaliação dos últimos presidentes até hoje. Então, assim, essas ideias elas vão cair. Porque essas ideias elas não representam os anseios da nossa população. A nossa população está ludibriada e por um conjunto de fatores, mas em breve a gente tem êxito, vamos conseguir mobilizar. A reforma da Previdência ainda não é definitiva. Houve a aprovação no primeiro turno. A gente, lá na Câmara dos Deputados, existem deputados e deputadas muito comprometidas com a nossa causa. Os deputados e deputadas do PT, os deputados e deputadas do PSOL, os deputados e deputadas do PCdoB, alguns deputados do PDT, enfim, dos partidos de esquerda, dos partidos progressistas, estão comprometidos com isso. Graças a esses partidos, e eu faço questão de dar esse destaque, tá bom? Graças a esses partidos. E aí todo mundo fica dizendo que todo partido é igual, que todo partido é pilantra. Graças a esses partidos que eu citei agora, nós não temos aí uma reforma da Previdência ainda mais brutal, ainda mais cruel e ainda mais excludente. Graças a esses partidos. Vamos aprender a diferenciar os projetos do país, vamos aprender a diferenciar os partidos, os políticos, vamos tomar as ruas, vamos, né, a companheira colocou aqui para mim um pouco antes de mim, né, vamos nós mesmos nos convocarmos para ocupar esses espaços políticos, tomar as ruas, construir projeto solidário, ocupar as comunidades. Gente, está faltando nós ocuparmos as periferias das nossas grandes capitais e dos nossos estados no país afora. Está faltando. O nosso debate não é um debate que é para ser limitado aos redutos médios da sociedade, aos pequenos círculos universitários, intelectuais. Essa pauta que nós estamos debatendo agora, o futuro do país é um futuro que é uma pauta que interessa a todas e todos, principalmente aqueles que são excluídos da sociedade, estão nas periferias das nossas grandes cidades. Nós precisamos pensar coletivamente como chegar neles, como convocar esses, como fazer esses pertencentes desse processo, porque está faltando isso. Está faltando isso. Enquanto nós não chegamos, os pastores evangélicos, aquela bancada que se diz a bancada evangélica, e venhamos e convenhamos, nem todos os evangélicos são daquele tipo, né? Mas enquanto a gente não chega, esse tipo está chegando, está ludibriando o nosso povo. Existem vários relatos de pastores evangélicos durante culto defendendo o governo Bolsonaro, defendendo a reforma da Previdência, e isso, infelizmente, é um trabalho de massa que eles vêm construindo. Nós temos que construir o nosso. Nós temos que pensar num projeto de poder popular, nós temos que pensar num projeto de retomada do nosso país. Retomada do nosso país. E só quem tem condições de retomar esse país é o nosso povo organizado, consciente e dirigente desse processo. Porque povo não é só para ser rebanho, o povo é para ser dirigente desse processo. Então, eu finalizo com isso aqui. Deixo aqui o meu muito obrigado por mais esse espaço.
Compartilha esse vídeo, curte esse vídeo aí, ajuda nessa repercussão, porque debates como esse, infelizmente, a gente não vê em todo canto. Debates como esse são cada vez mais raros e debates como esse são cada vez mais fundamentais. Obrigado e até a próxima.